Há 2 semanas atrás, o diácono Pedro, ele fez uma bela pregação, uma bela palestra sobre, essa frase que é o resumo, não só do que é Deus, sobre o resumo do que é a ação de Deus na história da humanidade, sobre o resumo do que é a história da igreja, que Deus é amor. Deus é amor e depois ele foi explicando, e eu espero que a gente tenha conseguido pegar bem o que ele foi explicando. É amor já dentro da Trindade, é amor que se contempla e vive nesse amor, e por isso, nessa contemplação do seu próprio ser, ele gera a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a palavra eterna do Pai, o Cristo Jesus, que depois se encarna na humanidade por amor. É um amor que se comunica naquela processão infinita e eterna entre Pai e Filho, um amor que é tão vivo, tão real, tão amor com A maiúsculo, que é, no fundo, uma terceira pessoa, o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho. Esse amor que depois também é derramado sobre os nossos corações, que é derramado sobre todo o universo, que é derramado sobre a face da terra. Esse amor que depois faz com que um amor que não se contenta em si mesmo dentro da Trindade, e um amor que, porque quer se expandir, porque quer realizar de fato aquilo que é todo e qualquer amor, que se comunica, aquilo que também o diácono Pedro foi falando para vocês, o amor que é difusivo, o amor que quer se comunicar. Deus resolve criar, o universo resolve criar, não só o universo, os astros, os planetas, não só resolve criar o universo nas criaturas todas, mas resolve criar dentro do universo, dentro de toda a criação, aquele que é o receptáculo do seu amor, aquela única criatura que é capaz de receber o amor dele, que é o ser humano, e cria o ser humano à sua imagem e semelhança, e cria o ser humano capaz de receber o amor de Deus, que cria o ser humano capaz de não só receber o amor de Deus, participar desse mesmo amor, participando também da natureza divina, mas é capaz de responder a esse grande amor. E não só, ele é capaz de responder a esse grande amor, mas é capaz de viver neste e por este mesmo amor. Tudo isso a gente já sabe, tudo isso a gente já meditou, tudo isso a gente já permitiu que o Espírito Santo fosse formando cada vez mais e enraizando dentro do nosso coração essa grande mensagem, essa grande verdade. O absurdo que é o amor de Deus, não só dentro de si mesmo, mas esse amor que se deixa transbordar e se deixa comunicar e quer se comunicar a cada um de nós. E, diante desse amor, a gente encontra dentro já da Sagrada Escritura o grande relato de Adão e Eva. Um relato, por um lado, muito glorioso, porque é a síntese de toda essa corrente de amor que vem até o encontro da humanidade, mas também um relato que é tristíssimo, o relato de como a humanidade, Adão e Eva, e depois, por causa deles, cada um de nós, não soube responder a esse amor. Hoje a gente vem falar do que do amor que nos salva, o amor que nos criou, que gerou-nos para a graça, o amor que depois a gente sabe que a resposta negativa a esse amor é o pecado, aquilo que o padre João Bechara foi meditando semana passada aqui com vocês, e hoje a gente vem meditar o que é essa salvação que Deus quer realizar em cada um de nós. Porque sabemos que para entender o que é a salvação, a gente tem que entender do que a Cristo quer nos salvar. E Cristo quer nos salvar de uma forma muito geral, é óbvio, desse pecado que Adão e Eva cometeram. Cristo quer nos salvar dos pecados também que cada um de nós comete, infelizmente, e que esperamos Deus que nunca mais cometeremos. Mas Cristo ele quer nos salvar antes e principalmente do destino final que é acarretado, que é consequência do próprio pecado. A gente sabe qual é esse destino, a gente sabe que é o próprio inferno. E ainda que não seja agradável falar do inferno, ainda que não seja agradável falar, óbvio, dos castigos que esperam aqueles que não fazem a vontade de Deus, é necessário falar. Não quero falar tanto porque, enfim, o nosso amor não é um amor por medo, um amor servil em relação a nosso Senhor, mas tem que ser falado, então vamos falar de forma o mais rápido possível.
antes de Adão e Eva pecarem, né? A gente sabe também quem pecou primeiro, né? Lúcifer, os anjos, aquela terça parte dos anjos decaídos que se rebelaram contra Deus e não quiseram honrar e adorar e servir a esse Deus que os criou antes de criar aos homens, né? Tantas tradições falam os motivos, a razão é sempre a mesma, né? Por uma vaidade absurda, por uma soberba gigantesca, por um não querer se colocar de joelhos diante de um outro espírito, diante de alguém que conseguia se doar, né? E no fundo, é um pouco isso, né? Lúcifer, vendo a sua beleza, vendo a glória que era a sua própria natureza, ele colocou na sua cabeça, ainda não endemoniada, mas já no caminho para a sua perdição, ele falou: não, eu vou servir a mim mesmo. Eu sou tão bom, eu sou tão grande, eu sou tão pleno dentro de mim mesmo, que eu não dependo e não quero depender de Deus. E se rebelou e falou: não te servirei, e foi aquela grande rebelião nos céus. E, como consequência dessa grande rebelião, foi mandado para o mais profundo dos infernos, para que, afastado de Deus, ele tentasse viver a sua vida. E, no fundo, a gente sabe qual é a vida de Lúcifer, a vida do demônio. Esse afastamento total, completo, irremediável e permanente de Deus. O grande problema de Lúcifer e o grande problema de todas as almas que vão para o inferno não é simplesmente aquele fogo eterno que consome, que nos queima sem consumir. Não é simplesmente, não são os castigos que nos vão ser colocados lá, e justos castigos que nos esperam se nós não nos convertermos. O problema do inferno, que é a grande pena de verdade que nosso Senhor nos faz sofrer lá, né, se não formos fiéis à sua vontade, é o afastamento daquele que é a única razão de nós existirmos. A gente foi criado para amar. A gente foi criado para estar com o nosso coração sempre colocado no coração de Deus. A gente foi criado única e exclusivamente para, recebendo o amor de Deus, responder a esse amor de Deus, dando a nossa vida como Deus mesmo deu a sua vida por cada um de nós. E, se nos afastamos de Deus aqui na terra, pelo pecado mortal, se falamos não para a vontade de Deus, como Adão e Eva fizeram, como tantos pecadores fizeram, como, enfim, infelizmente nós já também o fizemos, porque não somos imaculados, não somos impecáveis, a gente se afasta de Deus de uma forma momentânea. A gente se afasta de Deus aqui na terra. Ele está lá, eu estou aqui, mas eu sei que Ele está ali ainda. Eu sei que eu posso, se eu me arrepender, eu sei que eu posso, por qualquer outro motivo, chegar perto dEle. Eu sei que eu posso ainda, aqui nessa terra, por mais pecador que eu seja, por mais miserável que eu seja, e por mais que me faça falta o amor de Deus aqui na terra, eu sei que as coisas criadas, elas vão mais ou menos dando uma substituída, e sei que depois, de uma forma ou outra, irremediavelmente, Deus vai tentar me puxar de volta, e se eu for minimamente bom, minimamente aberto à sua graça, Ele vai me reconquistar. Mas no inferno não existe isso. No inferno o que existe é a negação total e completa de Deus. No inferno, a gente, esperamos que nenhum de nós vá para lá, né? Então não a gente, eles que já se perderam, eles não conseguem voltar a Deus. Eles não conseguem nem mesmo fingir que Deus não existe. Eles veem a luz de Deus de muito longe, né? Não vê nada, mas eles veem de muito longe a luz de Deus, como aquela passagem em que como é que é o nome daquele cara que foi? Isso, o outro, o rico opilão, que não é o nome dele, Epulão. Ele via Lázaro nos céus, ele via aquilo que ele tinha perdido, e ele perde, né? E ele pede para o pai Abraão, que no fundo, pedindo para o próprio Deus, né? Dá-me um pouco de sossego aqui nesse inferno, dá-me a possibilidade de voltar para ti. E Abraão, e no fundo Deus falando: olha, para você não tem mais, né? Não tem mais chance. Não tem mais chance não porque eu não quero que você tenha chance, mas não tem mais chance porque você mesmo não quer mais ter chance, porque você viveu uma vida toda afastada de mim, e você quis entrar nesse lugar em que não há mais possibilidade de chegar próximo de mim novamente. E, infelizmente,
você vai sofrer. Você vai sofrer não só as penas, não só a miséria do inferno, mas vai sofrer esse afastamento total e completo, sabendo que fracassou na sua vida para conseguir amar. E vai não só sofrer no inferno porque se afastou da fonte do verdadeiro amor, mas vai sofrer no inferno porque se tornou incapaz, e absolutamente incapaz, de amar de verdade. Não ama mais ao próprio Deus, que o criou, não ama mais as pessoas que estão ao seu redor, que estavam ao seu redor na terra, porque eles se salvaram, e você vê com inveja a salvação deles. Não ama nem mesmo os condenados que estão ao seu redor, porque consegue ver neles somente um idiota que perdeu a possibilidade de chegar aos céus, e não ama nem mesmo a si mesmo, porque consegue ver com clareza no inferno que por 50, 60, 70, 80, 90 anos na Terra desprezou o amor de Deus e agora é desprezado por esse mesmo amor. O inferno, o problema dele não é o fogo. Se fosse só o fogo do inferno, que é terrível, estaria muito bom. O problema é que lá a gente entra numa absoluta espiral de desespero, uma absoluta espiral de nada, uma absoluta espiral de não ter a menor possibilidade de conseguir fazer a única coisa a que nós somos chamados, que é amar. Amar de verdade, amar com todo o coração, amar com todas as forças, ser amado e dar esse amor às pessoas que estão ao nosso redor, e à grande pessoa que está ao nosso redor, Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. E é disso que nosso Senhor nos veio nos salvar. E é disso que nosso Senhor veio resgatar cada um de nós. É isso que Deus quis, depois da queda da humanidade, reparar com toda a história da salvação. Porque, no fundo, a gente, muitas vezes, não se abre ao amor de Deus, não se abre à salvação que Ele nos veio transmitir, por um único motivo, porque a gente nunca meditou e nunca parou para pensar que a gente precisa ser salvo de verdade, que a gente precisa de alguém aqui na Terra que nos tire da condição de pecadores que nós somos e nos coloque novamente na condição original a que Deus nos chama, que é a da amizade com Ele, que é a santidade com Ele, que é a resposta à graça de Deus. Se a gente vai perguntar aí na rua, para qualquer um que passa aqui nas avenidas mais movimentadas de São Paulo e do Brasil, você precisa ser salvo? Fala, não. Porque, no fundo, se a gente não para pensar qual é o terror de viver sem Deus, e aqui em São Paulo as pessoas não param para pensar sobre isso, as pessoas nunca vão se dar conta que precisam ser salvas. Se a gente pergunta para qualquer um, pergunta para um mendigo, um pobrezinho que está lá, que é muito mais aberto à vontade de Deus do que nós somos, do que você precisa ser salvo? Ele vai responder do frio, vai responder da fome, da miséria, da falta de dinheiro. Você pergunta para algumas das suas amigas, alguns dos seus colegas, os familiares, do que você precisa ser salvo? Preciso ser salvo, sei lá, da violência no Brasil, preciso ser salvo da falta de perspectiva para a juventude, eu preciso ser salvo. Não, a gente não precisa ser salvo disso. A gente precisa ser salvo única e exclusivamente do inferno, da falta de amor de Deus. Porque é decorrente do resgate que Deus nos faz toda a solução dos outros problemas. Se a gente vai tentando remediar as consequências do pecado, a gente nunca vai chegar, de fato, a uma solução verdadeira, a gente nunca vai chegar, de fato, a uma salvação profunda, total, que Deus quer que aconteça em nossa vida. Precisamos meditar no inferno. Infelizmente, é uma realidade que existe. É uma realidade que, não que Deus quis que existisse, mas que nós, os homens e os demônios, assim o quiseram. E por isso faz parte da nossa vida, de quando em quando, pensar sobre isso, de quando em quando passar um pouco o olho sobre isso e pensar, é uma possibilidade que se abre na minha frente e que, se eu não lutar contra ela, ela vai ser uma realidade. Mas chega de falar de demônio, do inferno, que isso não importa, importa só no sentido muito largo da existência, Vamos falar daquilo que é muito mais profundo e muito mais animador, que é, obviamente, do amor de Deus, Vendo toda essa desgraça que é o inferno, vendo toda essa desgraça na humanidade, vendo toda essa desgraça que é causada pelo pecado e pela vontade de não amar a nosso Senhor, Deus, mais uma vez, se compadece da sua criação. Ele se compadece por um motivo muito óbvio, porque Ele criou cada um de nós, cada um dos homens e das mulheres neste mundo, para que sejam felizes, de verdade felizes, vivendo no seu amor. E
o aborrece profundamente, o aborrece de forma absurda, que alguma de suas criaturas não queiram participar desse mesmo amor. E por isso ele vai como um esposo ciumento atrás da sua esposa. Por isso que ele vai como um pai e uma mãe caridosos, carinhosos com seus filhos, correndo ao encontro e de encontro àqueles que estão fugindo do seu amor. E por isso, Deus, desde o primeiro instante da queda dos homens, ele vai correndo ao encontro da humanidade e já promete para Adão e Eva que viria ainda um Redentor socorrê-los e tirá-los daquela podridão em que se colocaram. E se a gente pega depois a Bíblia, né, e o setembro é um mês ótimo para a gente começar a amar a palavra de Deus, escrita e transmitida por nós, desde os apóstolos até a vida do último apóstolo, São João, a gente vai percebendo que tudo isso é simplesmente Deus correndo atrás de cada um de nós. Deus que institui profetas, institui patriarcas que formam o povo para que de lá retirasse o instrumento de salvação e desse esse instrumento de salvação para a humanidade. Se a gente pega depois toda a história de nosso Senhor, né, os evangelhos, depois as pregações suas e tudo aquilo que ele fez, que não está escrito no evangelho, mas está dentro da tradição da igreja, a gente vai percebendo que cada ato de nosso Senhor, cada coisa que ele fez nessa terra, mesmo a sua vinda até o último suspiro seu no alto da cruz, e depois tudo aquilo que ele nos faz, depois de sua ressurreição até a sua ascensão aos céus, e depois, ainda hoje, dos céus, e em cada sacrário e em cada alma que se coloca diante de Deus, tudo aquilo que ele faz é para salvar a humanidade. O nascimento de Nossa Senhora que celebramos hoje é um grande instrumento de salvação, e não foi simplesmente uma menina nasceu ali em Nazaré e depois ela foi cumprindo a sua vidinha de judia lá dos tempos antigos e acabou por, coincidentemente, dar à luz a um menino muito bom que depois viria a ser o Filho de Deus. Não, o nascimento da Virgem Santíssima estava previsto por Deus desde o momento que Adão e Eva falaram não para Nosso Senhor. O nascimento de Cristo e o surgimento de impérios e a queda de impérios, e, enfim, tudo aquilo que aconteceu na humanidade, tudo aquilo estava previsto na mente divina, esperando o dia que nascesse o Redentor da humanidade sobre a terra, para que ele consumasse a obra da salvação e permitisse que cada um de nós pudesse voltar ao seu amor misericordioso, pudesse voltar a participar da vida divina, da vida da graça, que ele nunca quis que nós não participássemos. O amor de Deus, ele é de modo tão absurdo e tão fora dos nossos pensamentos, dos nossos padrões mentais, que ele, ofendido, ele vai atrás de nós. Ele se ofende mais com a possibilidade que nós não desfrutemos do seu amor do que com a própria ofensa que nós fazemos a ele. Deus, ele se ofende mais com a possibilidade de falarmos não à redenção do que temos falado não primeiro ao seu amor. E por isso a gente lembra daqueles pecados que não têm perdão, as blasfêmias contra o Espírito Santo, que são no fundo justamente isso, são a nossa alma se fechando a Deus nosso Senhor. O que não tem perdão nessa terra? Qualquer coisa tem perdão. Qualquer pecado, por mais bizarro e grotesco que seja, por mais nojento e sujo que seja, por mais baixo e rasteiro que seja, tem perdão. O único pecado que não tem perdão é se fechar para a graça de Deus, é se fechar para o amor de Deus, é o desespero de salvação, é a presunção de salvação, é a inveja dos bens espirituais, enfim, falar não para o amor redentor de nosso Senhor. O amor de Deus é de tal forma, tão absurdo, que ele espera no sentido muito ativo. Ele quer que cada um de nós possa participar do seu amor e nos dá todas as chances, mais do que aquelas que precisamos e merecemos para que consigamos participar desse seu amor. E esse seu amor, obviamente, ele se demonstra de forma muito clara na entrega de nosso Senhor. Se toda a história da salvação, todos os atos de Deus em relação à humanidade depois da criação são obras salvíficas e são direcionadas a cumprir o amor de Deus e a salvação de Deus para a humanidade, de forma muito especial é a vida de Cristo. Cristo, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Deus preferiu trocar o seu Filho por cada um de nós. A troca mais idiota que já aconteceu na história da humanidade. Bom, no fundo é isso.
Você tem um filho, você tem um filho muito querido, um filho que você deu toda a sua vida para ele, um filho que participa da sua própria vida de forma tão íntima que você e ele são uma única coisa, ainda que duas pessoas diversas. E você tem uma criatura sua, que te ofende, que fala não para você e que acha que pode ser alguma coisa sem você. E essa criatura foge. Pensa num cachorrinho, a gente está lá com um vira-lata todo arrebentado, todo desgraçado, ele foge de casa, você fala, puxa, mas eu amo tanto aquele cachorrinho. E, quer saber? Eu vou trocar. Eu dou meu filho para o mundo e pego de volta esse cachorrinho. E é isso que Deus faz. E Deus chega ao ponto de falar, não, tudo bem, eu prefiro que aquela minha criatura, ela volte para mim, do que eu seja feliz simplesmente com o meu filho, o verbo eterno do Pai. Eu prefiro que aquele desgraçado que fugiu do meu amor, ele participe de volta da minha criação, do meu amor, da minha família, do que esse meu filho que nunca me ofendeu, esse meu filho que mais do que nunca me ofendeu, esse filho que é sempre meu, que no fundo, é a minha mesma essência vivendo em outra pessoa. Eu prefiro entregar esse à morte para que eu resgate aquela porcaria que fugiu de mim. É isso que Deus faz com cada um de nós. Ele, nos seus desígnios de providência e de amor por cada um de nós, lá no alto dos céus, ele fala, eu vou entregar o meu filho, para que esse meu filho morrendo possa dar vida àqueles que o mataram. Para que esse meu filho, que sendo entregue como um pecador, como um verme, como aquilo que ele não é, possa elevar a mais do que aquilo que ele era, aquela criatura. Porque com a morte de Cristo, não só nós somos resgatados por Deus, mas fomos elevados a uma condição muito maior do que Adão e Eva jamais viveram. Porque antes Adão e Eva eram meras criaturas divinas, não eram filhos de Deus, e nós o somos. E Deus, nesse amor absurdo, prefere que seu filho morra, para que nós, pecadores, possamos ser elevados acima mesmo dos próprios anjos. Isso é o amor de Deus por nós, esse é o amor que, de fato, quer nos salvar. Esse no fundo, o pano de fundo, o background de toda a nossa vida aqui na Terra. Um amor que não se cansou de me buscar. Um amor que ativamente vem ao meu encontro. Um amor que prefere e deu o seu Filho de verdade na cruz para cada um de nós. Para que cada um de nós possa, de fato, participar da sua vida de forma plena, total, possa participar da sua vida como antes Cristo vivia e vive, obviamente, até hoje, lá nos céus. A salvação de Deus é a obra mais estupenda de todas as suas obras. A salvação de Deus é a coisa que mais deveria nos enlouquecer, no fundo. Porque a gente, às vezes, viver num país cristão desde sempre, tem as suas óbvias muitas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Porque, no fundo, a gente se acostuma com a grande maravilha que é o Evangelho, com a grande alegria que é o amor de Deus, com a grande novidade que, no fundo, é aquilo que Deus veio nos trazer. Se a gente parasse para pensar de verdade e falar, Deus matou seu filho para que eu não fosse morto. Deus matou e entregou o seu filho nas mãos dos homens, dos malfeitores, tratou-o como um verme, como um escravo, tratou ele a ponto de fazer ele sofrer todos os absurdos possíveis, para que eu, que matei esse mesmo filho dele, pudesse participar. Isso deveria fazer nossa cabeça rodar, mas rodar assim, não só rodar, explodir, sair de órbita nessa terra. A gente deveria ficar louco de verdade, pelo amor de Deus. Porque, no fundo, se a gente não chega a essa loucura, a gente ainda não reconheceu o que é o amor de Deus por cada um de nós. A gente não reconheceu a maravilha que Deus fez em nosso favor, a gente não reconheceu ainda, talvez porque a gente está muito acostumado em 500 anos de evangelização a perceber, somos a terra de Santa Cruz, somos aquele povo redento por Cristo, nosso Senhor, redento pelo sangue de Cristo, redento pela morte de Cristo, redento pelo amor absolutamente misericordioso e maravilhoso que nosso Senhor veio trazer para cada um de nós. Acho que meditem nisso todos os dias, o quanto Deus me ama, para que depois a gente possa responder a Ele o quanto de amor eu tenho que dar. Vou chegar lá. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tem bastante, beleza? Não sei. Cadê meu celular? Só para marcar o horário aqui, senão não sei onde eu estou na palestra. Tá, tem tempo pra caramba. Não, mas não vou abusar de vocês. E no fundo é isso. E no fundo é um pouco isso. Meditem no amor de Deus. Meditem de verdade no quanto Deus
vos ama, no quanto Deus te ama, no quanto Deus ama cada um de nós individualmente. E meditem de forma muito especial, né, naquele que foi o instrumento, o sacerdote, a vítima, o altar de nossa salvação. Porque, né, mais uma vez, se a gente pega os evangelhos para ler, e se a gente pega, amanhã é sexta-feira, né? Acho que amanhã é um belo dia para a gente começar essa grande experiência de meditar a paixão de nosso Senhor. A gente vai percebendo o quanto, de verdade, Deus ama cada um de nós. O quanto Deus ama de verdade, não só a humanidade de forma geral, porque isso a gente também é capaz de amar, mas ama cada um dos malfeitores que matou. Se a gente pega os evangelhos, se a gente pega a paixão de nosso Senhor, se a gente pega e faz a meditação da Via Crucis, se a gente vai e pega, sei lá, o filme do Mel Gibson para ver, né, um dos melhores filmes já feitos na história da humanidade, A Paixão de Cristo, a gente vai percebendo, puxa, né, até onde vai o amor de Deus por mim? Esse amor que me quer junto dele, simplesmente, né, faz com que seu filho se encarne, né, e mais uma vez, né, é normal falar da encarnação, é normal falar, poxa, nosso Senhor, né, na sua natureza humana, era um homem perfeito, de carne e osso como nós, né? O quanto isso é humilhante para Deus. De novo, volto com o cachorrinho, mas eu sei lá, né? Somos homens e mulheres de Deus, somos homens e mulheres aqui na Terra, formados com as nossas vidas, com os nossos corpos. E aí, num instante de loucura, a gente resolve: olha, talvez seja legal virar uma lombriga, né? Quem de vocês faria isso? Puxa, estou muito afim hoje de virar uma joaninha aí para que depois uma criança venha e esmague e faça qualquer porcaria. Ninguém faria isso. Não só porque a gente deixaria de ser aquilo que a gente é, né, que já é muita coisa, mas a gente se rebaixaria, né, ao nível de uma criatura irracional, ao nível de uma criatura que, enfim, não é dona de si mesma. Deus fez algo muito maior, né? Nosso Senhor, de novo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, o Verbo divino, aquele que é gerado eternamente pelo Pai, aquele que é contemplado eternamente pelo Pai, e o amor dele é tão absurdo um pelo outro que faz proceder uma terceira pessoa, o Espírito Santo, aquele que é a imagem perfeita, eterno, o Criador de todas as coisas, a razão de existir de todo o universo, né, ele resolve virar um homem, né, e não um homem, um rei. E não um homem, o imperador da Macedônia, não um homem, sei lá, né, o imperador do Império Romano na época, um homem perdido, um carpinteiro no meio da Galileia, né, que a Galileia é o estado mais vagabundo de Israel, que é a província mais vagabunda do Império Romano, que não era já grandes coisas, humanamente ainda era, mas nada, né? Que humilhação nosso Senhor sofreu, já na encarnação. E não só veio como homem, mas veio como um bebê, né, com todas as limitações que um bebê tem. Fazia cocô na calça, nem calça tinha, né? Porque, enfim, né, 2000 anos atrás, chorava porque tinha fome, né? Ele que criou todo o universo e que deu de alimento e dá de alimento para todas as criaturas, ele tinha que implorar leite para a Virgem Santíssima. Ele tinha que implorar as coisas para que as coisas acontecessem. Ele era submetido às leis do tempo, leis essas que ele mesmo criou. Ele foi submetido à lei do trabalho, à fadiga do trabalho, que veio como castigo para a humanidade pecadora, ele que é o único que não pecou na face da terra, junto com a sua mãe, a Virgem Maria. Ele sofreu todo tipo de humilhação, já na sua encarnação, já ainda na sua infância, tendo que fugir como escravo para o Egito, para a terra da escravidão, para não ser morto por um rei louco, lá no Herodes. Ele que depois continuou a sua humilhação vivendo escondido. Ele que é adorado por todos os anjos, ele viveu escondido sem ser reconhecido em Nazaré por 30 anos. Ele que teve que aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever. Ele que teve que aprender, enfim, a fazer tudo. Ele que é a razão de ser de todo o universo, o Logos eterno do Pai. Ele que veio depois e não só teve que aprender a fazer tudo o que nós tivemos que aprender justamente, ele que sofreu tudo isso injustamente, se colocou a sofrer mais ainda, fazendo a sua peregrinação de 3 anos por toda a Galiléia, a Judéia, por toda a Palestina, ensinando o povo de Deus disperso a voltar a seu Criador, a voltar ao seu Senhor, a voltar a amar a Deus, que nunca deveria ter sido deixado de ser o seu Deus. Ele que depois teve que aguentar
Pedro falando besteira para ele. Ele que teve que aguentar Tiago e João lá pedindo que descesse fogo do céu para queimar os pecadores, sem saber que eles mesmos seriam queimados, porque eram tão pecadores como os outros. Ele que teve que aguentar os seus discípulos fugindo dele, quando ele falou que a sua carne era a verdadeira comida. Ele que teve que aguentar depois, na sua prisão, a humilhação de ser traído pelos seus amigos mais íntimos. Ele que teve que depois aguentar a humilhação de ser despido e flagelado e ser cuspido na cara. Ele que teve que depois aguentar não só a humilhação, mas também a própria dor física, de todos os flagelos, de todos os sofrimentos que fizeram no passar. Ele que teve que aguentar depois, por óbvio, né, a dor insuportável de uma crucifixão. Ele que depois teve que aguentar, ele que é Deus, Deus imortal, doador de toda a vida, teve que aguentar a própria morte. É isso que é o amor de Deus por nós. Ele que sofreu, né, coisas absurdas e inimagináveis. Ele que sofreu não como um acidente de percurso, mas quis sofrer tudo isso. Ele mesmo declara na sua paixão, ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. E depois, na oração eucarística segunda, que a gente reza bastantes vezes durante a semana, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele que não colocou a cruz sobre as costas, falando, paciência, eu tenho que sofrer, mas ele que quis aquela cruz, e abraçou aquela cruz, e amou aquela cruz, sabendo que com aquilo, com a sua morte, com o seu sofrimento, com a sua humilhação, cada um de nós poderia ser livre de novo do nosso pecado, e poderia ser colocado dentro do amor de Deus novamente, e participar da sua família divina. E ele que depois, com a sua morte, já realizando a salvação da humanidade, tornando livres os filhos de Deus novamente, ele não se contentou em fazer só isso uma vez, mas renova todos os dias essa entrega, esse seu sacrifício no altar da Santa Missa, se humilhando mais ainda, porque não só ele se humilhou sob a forma humana, sendo homem, ele se humilha mais uma vez, e todos os dias e sempre até a consumação dos séculos, se escondendo atrás de uma forma de um pão, que nem pão parece. Aquela bolachinha que é um waferzinho que Deus ele resolve se esconder atrás daqueles véus sacramentais e se coloca realmente, vivamente, verdadeiramente escondido atrás dos sacrários. Ele que é o pão dos anjos, ele que é o pão celestial, ele que é aquele que é a razão, mais uma vez, de ser de todas as criaturas. Ele se faz como a criatura mais insípida que poderia existir. Um pãozinho duro escondido atrás de uma portinha de madeira, um pãozinho duro, e novamente a gente sabe que não é mais pão, porque já foi realizada a transubstanciação eucarística, é verdadeiramente corpo e sangue de nosso Senhor, ainda que não pareça, mas ele se esconde sob as formas sacramentais, e se humilhando mais uma vez. E se humilha mais uma vez, cada vez que permite que os seus sacerdotes, nós, indignos homens, cheios de pecados, nós falemos as mesmas palavras que só Ele pode falar. Isto é meu corpo, dado por vós, isto é meu sangue, dado por vós e por toda a humanidade. Ele se humilha, se escondendo atrás de nós, pecadores, sacerdotes, quando no confessionário absolve os pecados. Eu te absolvo dos teus pecados. O padre não absolve nada. Quem que é o Bruno para falar isso é meu corpo? Quem é o Bruno para falar eu te absolvo? Quem é o Bruno para fazer uma pessoa se tornar filha de Deus? Ninguém. É Deus agindo através de nós, pecadores, para que eles, mais uma vez, na sua humilhação, possa fazer com que o seu amor aconteça sobre a terra. E esse amor dele é absurdo, é louco, que foge de qualquer categoria mental nossa, esse amor que vai perdurar cada dia e para todos sempre nos séculos, até o dia do juízo final, porque ele quer que cada um dos seus homens e das suas mulheres se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, sejam livres de verdade das amarras do pecado e da morte, e sejam iluminados pela luz do Espírito Santo e possam participar da glória dos filhos de Deus. E aí eu volto, nós fomos elevados a uma glória maior que Adão e Eva possuíam. Nós fomos elevados. Adão e Eva eram gigantes. Adão e Eva, eles tinham os dons preternaturais, aqueles dons que depois nosso Senhor mostra aos discípulos depois da ressurreição, a sutilidade que aparece nos evangelhos de uma forma muito, muito
prosaica, assim, né? Nosso Senhor entrando numa sala com portas fechadas. Adão e Eva tinham esses mesmos dons preternaturais. Adão e Eva não passavam fome. Adão e Eva não tinham, as dores de parto, que eu nem imagino o que é, mas deve ser coisa terrível, né? Adão e Eva não se cansavam de trabalhar. Adão e Eva conversavam com Deus, né? E quando nos relatos da criação, Deus passeava pelo jardim do Éden e falava com Adão e Eva. Adão e Eva, que eram pessoas assim, o pináculo da humanidade, porque foram a obra perfeita da humanidade, da criação de Deus, né? Nós somos elevados a algo superior a isso, né? Os anjos, que têm vontade perfeita, que têm liberdade perfeita, os anjos que não sofrem nenhuma constrição da matéria, os anjos que adoram a Cristo e servem a Deus, a Santíssima Trindade nos céus, naquele canto eterno de louvor ao Cordeiro imolado, ao Pai Criador de tudo, ao Espírito Santo, o amor derramado sobre nós, nós fomos elevados a uma ordem maior do que a deles. Nós somos mais perfeitos que Adão e Eva, nós somos mais perfeitos que os anjos, porque a nenhum anjo Deus permitiu que o comessem, porque a nenhum mortal nessa terra Deus permitisse que participassem da sua família, porque a nenhuma criatura em todo o universo Deus fez entrar na sua própria vida divina. E isso é que Deus faz, porque quer nos amar e quer nos salvar. Porque a sua redenção, ela não é só um ato jurídico, que há 2000 anos atrás ele estalou seus dedos e fez: agora vocês estão salvos pela minha morte, vão ser felizes, vão ser livres do pecado. Ele quer morar dentro de nós e quer que nós moremos dentro dele. Aquilo que Santo Agostinho falava 1500 anos atrás, aquilo que São Gregório de Nissa também falava, né, que a nossa vocação aqui na Terra, né, e a nossa salvação, no fundo, ela tem que chegar ao ponto de sermos Cristos, né, de sermos deificados, de sermos transformados em próprios deuses, né, não fora de Deus, mas vivendo a mesma vida de Deus. Naquela tentação que a serpente falou para Adão e Eva: olha, se vocês comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como deuses. Deus faz acontecer quando nos salva, nos redime e nos dá a sua graça. Mas ele fala: vocês não serão como deuses, vocês serão Deus comigo, vocês serão um comigo, vocês serão uma só coisa comigo. Aquilo que ele realiza na vida de um casal cristão, fazendo com que duas pessoas se tornem uma só carne, ele realiza dentro de nós, através dos sacramentos, realiza dentro de nós, através da vida da graça, realiza em nossa alma e também em nosso corpo, cada vez que nos aproximamos dos instrumentos de salvação, que são os sacramentos, que é o contato íntimo com o nosso Senhor, o contato mais íntimo que a gente pode ter, que é, obviamente, a própria comunhão, né? Mais uma vez, o amor de Deus é absolutamente absurdo. A gente tem que conseguir responder a esse amor. Responder a esse amor, em primeiro lugar, né, e já indo para as partes práticas e mais finais dessa palestrinha, responder a esse amor vivendo por Ele, vivendo para Ele, vivendo unicamente e exclusivamente, ordenando toda a nossa vida em fazer a sua vontade. Se a gente quer pagar com amor, ao amor de Deus, que é absurdo e infinito para cada um de nós, né, o mínimo que a gente tem que conseguir fazer é viver todos os dias voltado para Deus. O mínimo que a gente tem que conseguir fazer é viver santamente cada um dos nossos atos. O mínimo que a gente tem que conseguir fazer é entregar a nossa vida em doação a Ele. A gente olha o exemplo dos mártires, né? Homens e mulheres, muitas vezes criancinhas, velhinhos, muitas vezes pessoas que, sem nenhuma instrução humana, deram a sua vida por nosso Senhor, né? No fundo, é o que Deus chama cada um de nós. Ele chama cada um de nós, dá o seu sangue para Ele. Às vezes porque algum louco vai vir, vai nos degolar e a gente vai entregar nosso sangue para Jesus. Às vezes porque, sei lá, né, Deus nos livre, mas vai vir uma perseguição religiosa, vão tacar fogo nas igrejas e a gente vai morrer queimado. Glória a Deus se for isso, mas no fundo, dá o sangue todos os dias para nosso Senhor. Dá a vida todos os dias, dá o tempo todos os dias e todo o nosso tempo. É o mínimo que a gente pode fazer. Ele, que enfim, né, nos deu tudo. Nos deu não só a existência, nos deu não só o ser, nos deu os sacramentos, nos deu o seu próprio Filho e não poupou nem a última gota de sangue de seu Filho na cruz, né? O mínimo que a gente pode fazer é tudo, né? É dar tudo que a gente tem. É dar nossa vida, nosso tempo, nossas vontades, nossas energias. E aí a gente vai percebendo, né, o quanto a gente é falho de verdade. Porque, no fundo, a gente ama a Deus. A gente não estaria aqui,
3 da tarde ouvindo o padre falar. A gente ama a Deus, por isso que a gente vem na missa todos os domingos. A gente ama a Deus, por isso que a gente vive e tenta viver de forma mais perfeita. O sacramento da confissão, fazendo o exame de consciência antes de ir se confessar. Por isso que a gente reza, a gente ama a Deus de verdade. Mas a gente ama de verdade na mesma medida que Ele nos ama. A gente ama de verdade ao ponto de falar para Cristo aquilo que São Paulo um dia falou sobre si mesmo, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A gente ama de verdade como uma mãe ama seu filho, né? Como um pecador ama o seu pecado, como, sei lá, né? Um luxurioso ama o seu prazer. Né? Se a gente não ama a esse nível de amor, a gente não ama de verdade nosso Senhor. Né? Da salvação que Deus operou em nosso favor, da contemplação do seu amor, da contemplação também das suas dores, que são obras de salvação para nós, né? É decorrente, é a consequência. A gente tem que fazer a mesma coisa por Deus. Né? Fazer com que a nossa vida toda seja voltada para nosso Senhor. Fazer com que a nossa existência toda seja guiada por nosso Senhor. Fazer com que, enfim, a nossa vida seja, de fato, uma oferenda agradável a Cristo Jesus. Isso do ponto de vista muito de prioridades mentais, né? De prioridades mentais, a gente pode falar assim, do ponto de vista epistemológico da coisa. E isso vai se traduzir depois, obviamente, em coisas muito concretas. Porque a gente não vai conseguir, né, todos os dias, estar o dia inteiro enfiado dentro do sacrário falando com Deus. Porque a gente tem obrigações para fazer, obrigações que Deus mesmo nos deu para serem cumpridas. Então a gente vai conseguir fazer o quê? Né? Garantir muitos momentos de orações durante o dia. Tá? A gente tem que ter, e como resposta de amor a esse amor de Deus, a gente tem que ter um plano de oração de verdade. A gente tem que ter depois devoções privadas em nosso coração, devoções que nos estimulam e elevam o nosso espírito todos os dias para estar um pouco mais próximo de Jesus. A gente tem que ter a vontade total de fazer cada uma das nossas obras de acordo com a vontade de Deus e, de forma muito concreta, né, muito clara, levar todas as nossas obras e todas as nossos projetos e sonhos perguntando a Deus, nosso Senhor, se é isso que Ele quer que a gente faça. Talvez, se a gente conseguir fazer isso, né, rezar todos os dias e falar com Deus sobre aquilo que a gente pretende fazer no nosso dia, a gente vai ser muito mais santo. A gente vai conseguir orientar a nossa existência para fazer a vontade de Jesus. Porque a gente vai perguntar para Ele, em primeiro lugar, se é isso mesmo que Ele quer para cada um de nós. Acho que todo mundo aqui reza de manhã. Né? Não estou levantado. Quem não reza, a gente finge que reza. Né? Se a gente não reza ainda, vamos começar a rezar, pelo menos de manhã, de tarde, de noite. Né? Mas rezar, né, pedindo a Deus que ilumine a nossa existência, mas rezar, acho que podemos colocar isso no nosso plano diário de oração, né? Falando para Deus aquilo que a gente vai fazer no dia. Né? De manhãzinha a gente acorda, oferece o dia, fala com Deus, agradece por estar vivo, agradece por ter tido uma boa noite de sono, ou agradece porque a noite foi terrível e a gente oferece como mortificação. Fala com Deus depois, Deus, hoje eu pretendo fazer isso. É da tua vontade que eu faça essas coisas? Né? Hoje eu pretendo, sei lá, ir no clube lá, tomar sol com as minhas amigas. É da tua vontade que eu faça isso? Sim, então eu vou lá fazer. Não é, porque eu tenho outras coisas para fazer, então eu não vou. Né? Hoje eu pretendo passar o dia inteiro deitado na cama. Fala sobre Deus. Porque às vezes pode ser, né? A gente está super cansado, podre e tal. Às vezes Deus quer que a gente fique deitado numa cama e descansando. Mas se a gente fala com Deus, né, a gente vai fazendo com que as nossas pequenas obras de cada dia se transformem em obras divinas de verdade. E obras divinas que têm valor salvífico para a gente e para o mundo inteiro. Se a gente não fala de Deus, com Deus, sobre essas coisas, nossa vida vai se tornando uma vida dissociada da vida de Cristo. Então, a gente tem uma vida religiosa, que a gente vive no grupo de oração, a gente vive na missa, a gente vive quando reza, e uma vida que não tem nada a ver com essa vida religiosa, uma vida que a gente vive à parte. Né? Então, a gente vai no mercado porque tem que ir no mercado, não porque Deus quer que eu vá no mercado. A gente vai descansar com as amigas no clube, não porque Deus quer que eu descanse e faça um pouco de apostolado e fale com as minhas amigas e converse um pouco com elas, mas porque eu quero fazer, simplesmente. Mas se eu não falo com Deus das minhas ocupações diárias, a gente corre o grande risco, né, de, mais uma vez, voltar a falar não para nosso Senhor. E, pelo contrário,
Se eu falo todos os dias com Deus sobre as coisas que eu vou fazer nesse mesmo dia, eu vou santificando cada uma dessas coisas, porque eu vou metendo Deus nessas coisas, ainda que seja uma compra de um pepino que eu vou fazer na feira. Eu falei com Deus sobre isso. Eu perguntei para ele se ele quer que eu compre esse pepino na feira. Eu perguntei para ele se esse horário é o mais conveniente ou não. E a minha consciência não me acusou de nada nesse sentido. É porque Deus quer que eu faça. E eu vou lá comprar aquele bendito pepino, sabendo que eu estou, de alguma forma, fazendo a vontade de Deus. Porque depois eu posso, sei lá, com isso ajudar os meus amigos as minhas amigas a tomar um chá de pepino que faz a olheira diminuir, sei lá, qualquer porcaria nesse sentido. Mas falar com Deus, não é pouca coisa. Parece pouco, parece idiota, parece pequeno. Não é. É a maior coisa que a gente pode fazer na nossa vida cotidiana. Falar a Deus sobre tudo aquilo que a gente faz. Porque tudo aquilo que a gente for fazer vai ser voltado para Deus segundo a sua vontade, segundo os seus desígnios de amor. E aí, que a gente consiga depois todo o seminário aí para frente vai continuar nesses temas talvez mais práticos e mais concretos sobre o amor de Deus. Mas a gente vai conseguir responder com amor ao amor de Deus, nosso Senhor. Se a gente fala com Deus todos os dias, a gente vai responder com muito amor a esse amor dele. E não vai ter essa vida dupla, que é o maior inimigo de nossas almas. A gente vai conseguir colocar dentro do nosso coração uma única vontade, que não é a vontade minha, que não é a vontade dos outros, mas é a vontade do próprio Deus. Que Deus nos ajude de verdade a fazermos isso. Que Deus nos ajude de verdade a todos os dias estarmos com Ele, para que dele recebamos as provas do seu amor e consigamos, assim, fazer com que a nossa vida seja correspondência a esse amor maravilhoso dele por nós. Eu e minha casa servirei